A você que acessa o nosso vídeo, nosso muito obrigado. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa e na sua vida. Hoje é 19 de dezembro de 2024. Eu queria aqui meditar com vocês num assunto muito atual, que embora ele tenha sido escrito há muito tempo atrás, ele hoje na sociedade está se repetindo esses assuntos, né? E por isso que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. E a gente fica impressionado porque como que a Bíblia consegue responder a assuntos que estão se repetindo hoje. É como se fosse um ciclo, né? Como se fosse uma roda que ela vai e aquele ponto que você marcou, ela se repete aqui, ela se encontra aqui, né? Eu fico impressionado com isso. Aos domingos, na nossa igreja, tem a revista de comentários, né? Que é essa daqui, né? E ela trouxe um tema, eu não vou mostrar assim a fundo porque a revista, porque eu não quero também aqui chamar atenção e nem fazer propaganda de alguma coisa, né? Na verdade, o que eu quero é transmitir para você algo de experiência da parte do Senhor Jesus Cristo que Ele dá para nós. E eu acordo assim às vezes de madrugada sem sono e aí vou meditar nessas palavras, né? Que o Senhor fala com a gente de uma forma maravilhosa. Olha, eu estudei nesse domingo passado uma lição que tem por título assim, ó, Consequências da Imaturidade. Agora eu te pergunto, será que isso aqui não é atual não? Para você? Será que você não conhece pessoas imaturas, pessoas meninas com atitudes diferentes? Será que você não tem na família alguém que é velho em idade, mas criança no entendimento? Será que lá no seu trabalho não tem uma pessoa assim? Na sua sessão de trabalho, no meio da sua vizinhança aí? Será que você nunca notou isso? Não, olha, como fulano é desentendido, a gente fala assim, né? Desentendido, eu falei isso, ele compreendeu aquilo. Será que isso não é um assunto atual, não? Fale você mesmo, né? Se não é. Então eu achei fantástico aqui quando o escritor diz assim, ó. Ele lê em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 13, versículo 11. Que o apóstolo Paulo falou para o pessoal, lá em Corinto, na Grécia existia uma igreja que já estava passando por isso. O povo tinha muita confusão entre eles e ele olhava para a pessoa, falava, a pessoa entendia outra coisa. Era confusão ali entre irmãos, sabe? Que não deve acontecer e que a gente observa que hoje acontece não só na igreja, mas em qualquer sociedade acontecem essas coisas. Aí você observa que Paulo falou assim, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia-se como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, na vida da gente tem tempo para tudo. Em Eclesiastes lá diz que tem tempo para tudo, né? Tem o tempo de você ser menino, mas tem o tempo também de você crescer. Deixar de fazer atitudes erradas. Uma certa feita, um rapaz falou assim, nossa, você fala tão bonito. Primeiro ele me elogiou, né? Porque o inimigo, quando ele quer te derrubar, primeiro ele vai te dar um elogio para você se sentir grande, né? Aí quando você se sente cheio mesmo, ele passa uma rasteira e você cai bonito, né? Então ele disse assim, nossa, você fala tão bonito, né? Nem parece aquela pessoa que você foi no passado, hein? Totalmente errado. O teu caráter. Quantas coisas você fez para atrapalhar os outros, para magoar os outros.
Quantas vezes você usou vamos dizer assim, de desonestidade, né? Aí eu falei assim, pois é, para você ver como as pessoas mudam, né? As pessoas mudam. E essa mudança a gente só encontra em Jesus. Porque quando a pessoa muda em Jesus, ele não muda para aparecer. Ele não muda para o exterior dele, ele muda primeiro. Essa mudança começa no interior dele. A mudança, quando ela vem de Jesus Cristo, quando ela vem da transformação do caráter, ela não é aquela mudança que a gente faz para agradar o amigo, para agradar a esposa ou o esposo, para agradar nossos filhos, para agradar alguém, não. A mudança, ela vem lá na raiz. Ela começa ali na raiz, né? E lá em Corinto, na igreja de Corinto, eles estavam tendo essas confusõezinhas dentro da igreja, falatório, as mentiradas, gente falsa lá dentro, tinha gente denegrindo os outros, tinha gente difamando nas redes sociais ou mesmo assim no dia a dia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nas redes sociais? Mesmo que naquele tempo não tinha, mas não tem hoje. Naquele tempo tinha os meios de difamar, né? Que era através de espalhando fake news, né? No povo, coisa que não é verdade. Falava para um, falava para outro, tentava denegrir e difamar as pessoas. Mas eu pergunto para você, será que isso não é um assunto de hoje? Será que na sociedade nós não estamos vivendo isso hoje? As mesmas coisas que aconteceram lá em Corinto, há milhares de anos atrás, estão se repetindo hoje. E a igreja, às vezes, ela não está parando para observar essas coisas. Eu estava na sala de aula lá com uns 30 pessoas, só obreiros. Obreiros, quando a gente fala obreiro, a gente fala a pessoa enraizada, a gente fala a pessoa equilibrada. E foi levantada uma questão do seguinte: está faltando pessoas para ensinar. O pastor, ele deve passar ensinamento, deve ser doutorado em ensinamento para as pessoas. Ele deve ser um mestre. Mas a gente esquece que o pastor também é um ser humano que nem nós. Ele só está ali à frente porque Deus o constituiu para que tenha uma organização, possa organizar as coisas, criar pautas que venha reger alguma coisa, né? E a gente venha obedecer, né? E essa obediência que nós temos, ela só nos traz riqueza, só nos traz equilíbrio, só nos traz coloca a gente na posição que Deus quer que a gente coloque, né? Porque tem gente que diz assim, olha, se Deus tem uma coisa para me falar, Ele vai falar para mim, Ele não vai falar para o pastor. Só que tem coisas que Deus não fala para nós. Quando nós estamos em unidade, o Senhor fala através de uma pessoa que está falando. E a gente está ouvindo e absorvendo aquilo. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O salmista, eu sempre repito isso nos nossos vídeos. O salmista falou assim, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Ou seja, que eu possa estar na casa do Senhor por todos os dias. Tem versão que diz assim, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Isso é fantástico quando eu penso em uma coisa dessa. Aí eles levantaram essa questão de tá faltando pessoas, está faltando, né, obreiros na seara. Isso a gente sabe que está faltando. Mas a gente esquece que muitas pessoas estão errando não é por falta de ensinamento. Não é por falta de ter alguém ali para ensinar. O problema hoje que nós estamos vivendo, que há muito tempo os nossos antepassados viveram, é porque ninguém quer colocar em prática o que está se aprendendo, o que está sendo ensinado.
Nós não estamos tendo ouvidos para ouvir o que realmente o Espírito quer nos transmitir. Se a gente vai para um culto, a gente volta dizendo, só porque a gente estava mal naquele dia, a gente volta dizendo que o culto não prestou, que você não absorveu o que foi falado, mas não é porque você estava assim que Deus não recebeu o culto. Eu tenho uma dificuldade com pregadores que pregam bem. Eu tenho observado pregadores que pregam bem, mas ele está em um público muito grande e às vezes ele fala com o microfone lá longe, às vezes fala com o microfone perto, às vezes fala lá longe e o sonoplasta não consegue manter o áudio audível para todo mundo. E aí você fica se esforçando para entender aquele pregador, o que ele está falando. É igual eu falar assim, ó. Hoje é dia. Hoje é dia. Aí eu faço o microfone. A pessoa não vai compreender. Nós estamos em um salão grande, enorme. Você está sentado lá atrás e ele está falando com o microfone lá longe aqui da. Tem microfone que capta, mas tem outros que não. Então aquele pregador, ao invés dele expandir, dele vamos dizer assim, ele se torna, às vezes eu vou para o culto e não consigo entender a mensagem que o camarada pregou. Aí eu venho murmurando dentro de mim, às vezes, né? Eu falo isso. Vamos supor que você esteja vivendo isso. Eu digo assim, oh Jesus, eu não consegui entender a mensagem daquele homem. Porque quando você não consegue conectar as coisas, você não consegue absorver. É a mesma coisa quando eu saí atribulado daquela reunião. Eu falei, puxa, não consegui entender a mensagem daquele irmão. Então assim, eu fui lá, eu sei que eu recebi, fui abençoado. Eu estava ali em unidade, né, para receber do Senhor o melhor. Mas eu não consegui absorver o que o homem falou para mim. Então você entende que se a gente não tiver em comunhão com o Senhor, se a gente não estiver se esforçando para fazer o bem, nós nunca vamos entender o projeto de Deus na nossa vida. A gente precisa estar atento com a mensagem que o Senhor quer falar, porque tem mensagem que Deus repete e bate na tecla para te ensinar, mas tem mensagem que ele só fala uma vez. E a gente observa que as pessoas, o Evangelho, ele é tão poderoso para mudar a vida da pessoa que ele pode mudar a vida em 30 segundos. Conheço pessoas, eu vou citar aqui o apóstolo Paulo, eu vou imaginar que aquela queda que ele teve lá, do cavalo lá, foi 30 segundos, mudou a vida daquele homem totalmente, ele compreendeu o Evangelho na vida dele. E gente, vou falar uma coisa, eu não sei a religião que você pertence, porque aqui a gente não fala de religião, aqui a gente fala de mudança, aqui a gente fala de caminho para ir para o céu, aqui a gente fala de maturidade. Aqui eu estou falando para pessoas que eu imagino que tenham sabedoria para absorver o que eu estou falando. Eu observo assim, porque aquelas pessoas críticas, aquelas pessoas que não precisam, você não precisa do Evangelho, você não precisa de sabedoria, você já tem tudo, você não precisa estar ouvindo o que eu estou falando. Mas as pessoas que precisam melhorar, as pessoas que entendem esse processo, que entendem que Deus ele é a raiz de tudo, ele é a raiz, ele é como se fosse um fundamento, ele é o fundamento, não é como se fosse, ele é o fundamento. Mas é como se fosse um fundamento de uma casa, de um prédio. Você vê um prédio enorme, você não sabe quanto ele está para baixo ali. Tem prédio que a mesma altura que ele tem para cima, ele tem para baixo, né? Fora as gaiolas, as sapatas que seguram esse fundamento. Então, o Senhor, ele é esse fundamento aí, né? Então, quando você começa a criar, quando você observa a palavra do Senhor, você começa a ter esse fundamento, que não é qualquer coisa que vai te tirar do lugar que você está. Ou seja, você vai continuar crescendo com um fundamento
E esse fundamento, quando ele cresce para cima, para baixo ele já cresceu há muito tempo, ele está enraizado. É por isso que a gente não deve se deter às críticas, a gente não deve se deter a pessoas que nos colocam para baixo, pessoas invejosas. Você tem um Deus maravilhoso. Não é isso que vai lhe derrubar, não é isso que vai te parar, porque quando o Senhor está no barco, quando Ele está dominando, Ele não permite que você seja abatido. E essa lição, vamos voltar, essa lição, ela é assim, eu achei fantástico essa colocação. E aí lá na sala, quando eles levantaram essa questão, que não tinha pessoas, realmente, mas não é hoje, o que a gente observa é que as pessoas não querem aprender, né? E aqui na referência bíblica, ele citou em 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 5. O primeiro, que foi o fundamento, ele lê em 1 Coríntios 13, 11, né? E nas referências aqui, ele leu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 5. Eu achei muito fantástico essa palavra, eu vou repetir para que vocês possam acompanhar aí. Se você tiver com a Bíblia, ou quiser, já conhece, porque isso aqui é muito conhecido, essa palavra, né? Aí ele diz assim, ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, aquelas criancinhas que estão nascendo agora, aquelas pessoas na fé que são neófitas, que não conhecem a palavra e vivem fazendo coisa errada, eu quero parar aqui e fazer um comentário. E tem pessoas que dizem assim, olha, eu sou crente, mas eu não sou fanático, não. Eu posso dar uma festinha e rodar as músicas do mundão aí que roda em bar. Eu posso dar uma festinha, chamar meus amigos e eles trazem aqueles coolers de cerveja e bebem lá em casa, caem, ficam por lá, falam bobagens. Eu posso fazer isso, porque eu sou crente, mas eu não sou assim muito fanático. Eu posso ir jogar sinuca lá no bar, chamar meus amigos da igreja lá e ir pro bar, jogar sinuca lá. Lá eu posso falar palavrão, lá eu posso xingar, lá eu posso fazer tudo. Aí no outro dia eu tô na igreja de novo. Eu posso fazer, sabe o quê? Eu posso comprar um fliperama, colocar lá em casa e chamar mulheres, né, pra jogar com a gente. E depois a gente pode fazer sexo fora do casamento, muito. Amanhã eu tô na igreja de novo, porque eu não sou crente fanático. Então hoje nós estamos vivendo na sociedade dessa forma aí. E não tem uma pessoa para dizer assim, olha, você está indo pelo caminho errado, viu? O caminho da salvação, ele é estreito. O Senhor, ele é santo. Nossa, mas vocês... Aí teve uma pessoa que falou assim, eu não vou mais na sua casa, porque toda vez que eu vou lá, você está na igreja. Toda vez que eu invento de ir para sua casa, você está dentro da igreja. A igreja agora é seu pai, é sua mãe, é tudo. É tudo para você. Gente, não é a igreja, não. É o Senhor. É as primícias. É a gratidão que você tem a Deus. Se você tem gratidão, você tem compromisso com o Senhor na casa dele, nos encontros. E tem outros que falam que para ser crente não precisa estar na igreja não, que lá em casa eu faço os cultos lá. Gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós passamos por uma pandemia aí e nós tínhamos trabalhos feitos em casa, culto doméstico. E era uma bênção, mas era como se faltasse alguma coisa na nossa vida. Olha, se você trabalha fora, você precisa comparecer na empresa.
Se você tem um compromisso de qualquer serviço com um cliente ou outro, você tem que comparecer na casa do cliente. Agora, se você tem uma gratidão para agradecer a Deus, você não precisa estar na igreja. Então, assim, é uma imaturidade muito grande. É uma falta de sabedoria muito grande da sua parte. Porque se você tira um tempinho para agradecer a Deus, vamos supor que eu digo, eu vou tirar todo domingo, eu vou na casa do Senhor. Eu vou agradecer a Deus por essa semana. Aí quando você fala isso, a gente observa que você cria um compromisso e um vínculo de gratidão. Você já observou que na sociedade hoje tem pessoas que não têm gratidão por nada? Se ela ganha um presente, foi obrigação de quem deu. Se você leva essa pessoa, pega ela doente, aí leva no hospital, era mais do que obrigação sua, porque você tem direito de amar. Você é da igreja, você é obrigado a amar as pessoas. Gente, a gratidão sumiu da atualidade. A gratidão sumiu. Se você só chegava cedo em um ambiente, mas num dia você atrasou aquilo que você passou 10 anos chegando cedo, não vale mais nada não. A pessoa não tem gratidão, a pessoa só vê as suas falhas, não vê as coisas boas que você faz. A sociedade de hoje precisa criar raiz, precisa mudar. E quando a gente se julga a nós mesmos, o Senhor nos ajuda a entrar na mudança. Aí você começou a mudar. Quando você diz, não, o erro eu achei em mim. Eu achei em mim o erro. Então quando você acha em você o erro, aí a sabedoria está começando a entrar no teu entendimento. Porque quando você só vê os erros das pessoas, você se enquadra aqui como um meninão, um garotão, um desequilibrado. E a Bíblia ensina que a gente tem que ser equilibrado. Vamos continuar a nossa leitura? 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 5, né? Eu li o primeiro versículo, agora eu vou ler o versículo 2, que diz assim, ó. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não pedis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, a gente nem podia, tem hora que a gente não pode, tem hora que a gente não pede, tem hora que a gente não pode, né? Fazer as coisas. Eu estou lendo aqui um pouco ruim, porque tá de madrugada aqui, eu estou usando uma luz muito baixa, né? Mas tá dando para enxergar. As vistas também não estão tão boas, a idade vai chegando, né? E o versículo 3 diz assim, ó, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, observe se isso não é atual, gente. Se isso aqui não é atual, não existe atualidade, não. E o apóstolo Paulo estava falando isso lá para a igreja de Corinto, lá na Grécia, quando há milhares de anos já se repetia isso aqui que está já existia isso aqui que está se repetindo hoje. E a sociedade não está parando para observar isso, né? Por isso que a Bíblia é atual e a palavra do Senhor se renova. Por quê? Não foi escrito, simplesmente não é um livro apagado. Ela é um livro atual para a gente ler hoje, nos dias de hoje, e meditar no que está acontecendo. Eu estou chamando sua atenção para mostrar que isso aqui aconteceu lá em Corinto, está se repetindo hoje. Observe se você não tem isso na família, lá onde você mora, lá no seu emprego. Observe se eu estou falando asneira. Se você é um doutorado, se você... Olha, gente, para compreender a palavra do Senhor, você não precisa ser doutor, não. A você que estudou, o meu respeito, minha admiração. Mas se você não se voltar a isso daqui, o seu doutorado não vale nada. Eu lhe falo assim, com todas as palavras. Por que eu digo que ele não vale nada? Porque ele não vai conseguir colocar você onde Deus quer que você esteja. E lá o apóstolo Paulo falou, havia entre vós, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quando a Bíblia fala isso, ela diz que a gente é carnal
e anda na opinião dos homens. Porque dizendo olha só, ele dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou da Assembleia. Olha só, olha aí. E quem é Apolo? Aí ele diz assim, eu sou da Assembleia. O outro, eu sou da Presbiteriana. Aí o outro diz assim, eu sou da Quadrangular. Aí ele diz assim, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Isso aqui, deixa eu só falar. O versículo 4, eu acho que eu emendei aqui com o 5, que ele diz assim, porque dizendo eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, quando eu digo assim, olha, eu sou da comunidade cristã, olha, eu sou da quadrangular, eu sou espírita, olha, eu sou católico. Você sabia que muitos evangélicos, a maioria dos inimigos deles são os católicos, são os espíritas? E a gente compreende nas escrituras que o nosso inimigo não é aquele que quer o bem para a gente. O nosso inimigo é aquele que está desejando o mal para nós. O inimigo ele é espiritual, ele não é carnal. Porque assim, olha, às vezes as pessoas também desejam mal para as outras. Mas a nossa briga não é contra a carne e o sangue, que nem a Bíblia fala. A nossa briga é contra o inimigo. Porque é ele que quer impedir que o evangelho entre na sua vida. O inimigo que a gente fala é aquele que foi expulso lá do céu porque ele quis se tornar igual a Deus. E ninguém consegue se tornar igual a Deus. Então ele quis se comparar a Deus e ele foi expulso do céu. E agora ele está persuadindo a nação para que ele já está destinado ao castigo eterno, né? Então ele está fazendo com que o seu entendimento não venha ver o que Cristo fez por você. Essa é a nossa luta, essa é a nossa briga que tem que ser. Não é a religião do outro. Não é porque o outro está fazendo um segmento equivocado. Porque eu vou falar para você, todo segmento espiritual que não tem Deus como centro, que não tem os céus como alvo, esse segmento ele está equivocado. A Bíblia, não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que diz. Sabe por quê? Quando ela diz assim, olha, o Senhor Jesus falando, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós não cremos nessa palavra, quando nós não colocamos Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo pelos homens, tudo que nós fizermos está equivocado. É por isso que a Bíblia diz que vocês vão conhecer a verdade e ela vai libertar. Libertar de quê? Do mal, libertar da sua impureza. Teve uma pessoa que eu disse assim, você sabia que todos nós somos pecadores? Ela disse assim, não, eu não sou pecador não. Eu não vivo fazendo mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu levo uma cesta básica. Meus vizinhos lá, tudinho lá da rua lá, eu já ajudei pessoas. Menino, ele falou tanto assim. Aí o Senhor falou assim para uma certa pessoa, olha, tudo isso é plausível que você fez. Mas se você não crê que eu vim para te salvar, nada disso aproveita. Então é por isso que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender o projeto de Deus na nossa vida. Não é a religião, meu querido, não é a religião, não é o que você faz de bom que vai te levar para o céu, não. O que vai te levar para o céu é você crer em Jesus Cristo. Crer naquele sacrifício que ele fez e também você ter comunhão uns com os outros. Você precisa ter comunhão uns com os outros. Aí eu digo assim, mas você fala uma coisa certa.
você falou isso aí, mas eu tenho Jesus Cristo como centro. Sim, tudo bem. Mas aí ele diz assim, mas por que eu tenho que ir para a igreja? Uma certa pessoa me indagou muito e ele fez umas 10 perguntas. Eu queria que você mostrasse na Bíblia, por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu preciso estar na casa do Senhor, que nem você fala? Socado lá dentro da igreja, por que eu tenho que fazer isso? Aí, eu vou falar para você uma coisa. Se você quer ir para uma guerra, você precisa ir através de algum órgão militar. Ou você vai pelo exército, ou você vai pela marinha, ou você vai pela aeronáutica. Você vai para a guerra e ela te prepara para a guerra. A igreja, ela é um centro de treinamento para você entrar no céu. Você precisa estar junto. Você precisa estar caminhando, aprendendo, sendo advertido. Por quê? Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Porque ali na igreja, embora tenha todos esses problemas aqui que eu falei para você, porque pode vir na sua mente assim, na igreja tem tanto problema desse, para que eu vou querer lá? Só tem fofoca, só tem isso. Sabe o que é isso? Onde tem pessoas, tem essas coisas. Não sou o entendimento e a mudança, o caráter, a imaturidade, a maturidade, essas coisas, a maturidade mesmo só vem quando você dá ouvido para você aprender e você decide aquilo. Eu quero fazer isso. Eu quero ser assim. Então você vai para frente. Você já notou que tem pessoas que a vontade dele é amanhecer dentro de um bar e anoitecer dentro de um bar, na boemia ali. A minha mãe falava assim, olha, ela fala até hoje, não fala mais porque a gente deixou disso, mas dizia assim, vocês precisam ser pessoas crescer, vocês precisam deixar de ser criança, você já vai para a escola, não tem nota boa, você acha que tudo, você tem que sair cedo para ir jogar bola com os colegas, você não é malandro não, viu? Saia dessa vida, você sai dessa vida, você precisa botar no seu entendimento que você não é criança mais não. Você tem que ser gente na vida. Você tem que estudar primeiro as tarefas, depois vem a sua diversão. Então minha mãe colocava isso na cabeça da gente. Não é isso que os pais ensinam para os filhos até hoje? É que a gente precisa estudar, tirar nota boa. Aí depois que você fizer suas tarefas escolares que vem para fazer em casa, aí você faz alguma coisa em casa, aí você tem aquele tempinho para você ter sua diversão. Né, para bater uma bola se você gosta. Gente, eu acho que o evangelho não nos prende a nada, desde que a gente faça com equilíbrio. Eu conheci um senhor que ele viajava a vida inteira esse senhor viajava. E ele viajava deixando a sua família toda em casa. Ele pegava, o que ele gostava era de viajar. E ele deixava a família em casa e ganhava o mundo aí. Ele era como se fosse um andarilho, né? Só que um andarilho equilibrado, tipo assim, eu vou viajar, vou curtir minha vida. Lá ele enfrentava o jogo, lá ele enfrentava, saía com mulheres, mesmo estando casado. Depois voltava para casa, estava tudo bem, né? Porque quando as pessoas viviam na roça, o próprio sustento da roça dava para eles viverem, não tinha muita coisa assim. Ele enchia um caixão de feijão, enchia o outro de arroz, mantimento de carne, essas coisas. O pessoal ia matando uma caça, alguma coisa, e ia vivendo numa boa, né? E enquanto isso ele ia curtindo lá longe. Esse senhor faleceu sem Jesus, deitado numa cama, né? Prostrado ali e com depressivo porque não absorveu essa palavra. O que adiantou para esse homem? O que adianta, que a Bíblia diz, ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Isso vem para a gente refletir um pouco, né? Às vezes eu estou aqui falando de maturidade, de raiz e tudo,
E eu dou esses exemplos assim, de longe, às vezes até você diz, poxa, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Nós estamos falando aqui de maturidade cristã, nós estamos falando aqui de ser pessoas, de ser gente na vida. Aí vem umas coisas, desconecta e tal. Será que isso é mesmo desconecta? Será que se a gente começar a conectar as coisas que estão erradas na nossa vida, a gente não vai se enquadrar nessa palavra? E aí o escritor da revista, ele ainda comenta o seguinte, olha. O incauto acredita em toda informação que recebe. O incauto, tudo que ele ouve, ele acredita. Mas o homem prudente observa bem onde pisa. É um provérbio, né? Que a gente precisa filtrar as coisas. Não é porque alguém vem dizer, olha, eu não gosto daquela fulana, que a fulana é assim, que eu vou deixar de gostar dessa fulana. Ou desse fulano. Olha, se eu gosto de uma pessoa, a pessoa nunca me fez mal, eu não posso ir naquilo que a pessoa está falando. Então, para resumir, fazer assim um resumão e uma conclusão dessa palavra de hoje, eu quero dizer uma coisa. O assunto é atual, nós estamos vivendo isso. E a única forma da gente sair disso é tentar fazer o certo. É se enquadrar na palavra do Senhor e dizer, olha, eu não vou denegrir ninguém, eu não vou mentir. Você já observou que o mentiroso, ele não olha no seu olho. Ele não consegue encarar a pessoa porque ele sabe que o entendimento dele está falando, olha, isso aqui eu estou fazendo errado. Mas eu gosto de fazer. Ou então outros dizem, eu não consigo deixar de mentir. Eu não consigo deixar de denegrir, de difamar. É o que a Bíblia fala aqui. Eu não consigo deixar de desacreditar nas pessoas. Eu só acredito em mim, no que eu faço. Eu não consigo deixar de botar coisa ruim quando as pessoas só vê coisa boa. Se a pessoa faz uma coisa, olha, fez porque é obrigado, como eu falei aqui no início. Eu não consigo ter gratidão igual esse irmão aí. Aí ele começa a invejar as pessoas. Porque ele não se deixa mudar. Olha, hoje, para concluir aqui o que o Senhor diz é assim, olha, abandona a tua vida de erro. Tenta fazer a coisa certa. Você não vai apagar o que você fez, porque tudo vai ter uma consequência nessa vida. Tudo vai ter. Se você matou alguém, você responde para a justiça. Se você já fez mal para a pessoa não vai esquecer isso. Por mais que ela tente esquecer. E talvez ela não lembre nem com rancor, não. Mas não é uma lavagem cerebral, mas você lembra, mas você não lembra com aquela coisa ruim que vai te magoar. Gente, o Evangelho, só ele para explicar o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Então, o meu pedido hoje é o seguinte, abandona as coisas ruins que você vem fazendo para o seu próximo e tente se enquadrar nessa palavra. Tente ir a uma festa da família e não voltar escarnecendo. A comida estava ruim. Ai, que pessoa pobre. Ai, esse prato que a pessoa... péssimo gosto. Gente, quando a pessoa chama a gente para comer numa mesa e ela dá o melhor dela, você precisa compreender que ela só deu aquilo porque ela só tinha aquilo para servir. Porque a boca fala que o coração está cheio. Você não vai dar nada de ruim para uma pessoa se você só tem coisa boa no seu coração. Da mesma forma, você não vai dar nada de bom se você não tem isso no seu coração. Por isso que a gente tem que dar o que a gente tem. A gente tem que servir o que a gente pode. A gente só pode comprar o que a gente pode pagar. É isso que a Bíblia nos ensina. E se esse ensinamento que a Bíblia ensina
é ruim para você, eu não sei onde está as coisas boas que você procura. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, existe a porta larga e a porta estreita, mas ela diz entrar pela estreita. Ou seja, não procura muita coisa, muito espaço para você não, porque a porta é estreita, né? E ela ainda diz mais, são poucos que querem entrar por ela, porque a maioria só quer conforto, a maioria só quer coisa boa, a maioria só quer facilidades. Mas tem coisa que para conseguir ela não é fácil. Eu digo para você, a vida não é fácil. Depende da forma que você vê. Tente ver a vida diferente, tente viver diferente, porque só assim nós vamos entrar no céu. Obrigado a você que até aqui nos acompanhou. Não esqueça, divulgue essa palavra. Divulgue da forma que você consegue. Fale de Jesus nas redes sociais, nos seus amigos, onde você passar. Você não vai estar perdendo tempo, porque só Ele pode salvar. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe.